Ação da Voz do Brasil. Senhoras e senhores deputados, gostaria que fosse somado o tempo de líder, senhor presidente. Você vai para Paraíba. Queria destacar que nós ouvimos um discurso do líder do PSDB que formula que o nosso país vive uma normalidade democrática, que estamos em plena estabilidade política, compara o Brasil com a Venezuela, esquece a autodeterminação dos povos. Mas tratando do Brasil, eu gostaria de ler alguns trechos de um artigo que foi escrito na Folha de São Paulo, o seu Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Destacar alguns aspectos aqui desse artigo. Ele diz: as Supremas Cortes, segundo ele, desempenham 3 grandes papéis em uma democracia: o papel contramajoritário, pasmem os senhores, o papel representativo e o papel iluminista. No papel contramajoritário, é claro que é o papel do Supremo, de garantir os direitos fundamentais. Mas ele avança e diz o seguinte, que do ponto de vista representativo, o Supremo Tribunal Federal, que não é eleito, que não tem a representação popular, que não se submete a um programa de governo, que não se submete à avaliação e à fiscalização do povo, diz que para acudir inequívocas reivindicações da sociedade, não acolhidas em razão de um déficit de representatividade, o Supremo tem que jogar esse papel. Nós estamos aqui diante daquela visão da República de Platão, da República dos Iluminados, só que nesse caso os iluminados são eles, do Supremo Tribunal Federal, uma casta que não ouve as reivindicações do povo, que tenta estar acima, no caso do Brasil, acima inclusive das leis e ditar as próprias leis. Portanto, achar que isso é a normalidade democrática, a forma com que eles estão ditando a agenda política nesse país, não só em relação ao ex-presidente Lula, que terminam julgando e condenando sem provas, mas estabelecendo uma agenda política de perseguição e de definição daqueles que podem, ao seu sabor e à sua vontade, concorrer no processo eleitoral em 2018, como vimos recentemente o absurdo da perseguição contra o ex-governador Jacques Wagner. Mas ele não para por aí. Ele fala também sobre o papel iluminista que o STF deve ter. E em relação ao papel iluminista, ele diz que para o Supremo é preciso que um órgão não eletivo ajude a dar salto histórico necessário para o povo e para o nosso país. Onde esse Supremo já deu salto? O Supremo esteve e referendou o golpe militar. O Supremo esteve e referendou o golpe institucional contra a ex-presidente Dilma. Esse Supremo é iluminista? Que luzes ele traz para o país? As luzes do desmonte da economia nacional, o desmonte do setor produtivo nacional, o desmonte do pacto social que se deu em torno da Constituinte de 88. Esse é o iluminismo do Supremo Tribunal Federal. Portanto, achar que nós estamos vivendo uma normalidade democrática é um equívoco, é uma ilusão. Se a aparência e a essência fossem iguais, não precisaria existir ciência, não tinha necessidade da investigação. Nós vivemos num aparente processo democrático, onde o Supremo, cada dia que passa, inclusive por covardia dessa casa, de não ter capacidade e coragem de enfrentar e votar o abuso de autoridade, está permitindo que o Supremo defina o sistema judiciário e policial desse país, defina a agenda política e comprometa de maneira singular
o desenvolvimento nacional. Mas nós não podemos fazer a mesma escola, seguir a mesma escola do STF. E aqui estamos seguindo a mesma escola, porque hoje foi instalada a revelia do regimento interno dessa casa, uma comissão para tratar da desestatização da Eletrobras. Digo, para tratar da desnacionalização do sistema elétrico brasileiro. Foi tratado e foi implantado a revelia do regimento interno, que estabelece que nenhuma comissão especial pode ser instalada, e para ser instalada tem que ter a representação das comissões permanentes. Sequer a comissão permanente está funcionando, mas a voracidade do processo privatista e entreguista que nós estamos submetidos fez com que isso fosse aprovado e instalado a toque de caixa. Aliás, o Barroso está fazendo escola, por isso que a gente não pode, em determinados momentos, se queixar, porque está se beneficiando desse tipo de atitude, onde não tem regras estabelecidas, não tem leis, não tem regimentos, não tem Constituição. Portanto, a crise institucional é séria e nós precisamos enfrentá-la com a coragem e com a determinação dos destinos que esse país precisa, da retomada do desenvolvimento, porque quem mais sofre com esse processo é o povo brasileiro. E está aí, cresce o trabalho informal, e o Brasil vai na contramão, enquanto grande parte dos países do mundo desenvolvem políticas protecionistas do desenvolvimento e fortalecimento da sua indústria e da sua economia. Nós vamos na contramão da história. Está assim na Alemanha, está assim na França, está assim nos Estados Unidos, está assim na Inglaterra, está assim na Rússia, está assim na China. E o Brasil acha que está certo, entregando as suas riquezas, abrindo o Brasil ao capital internacional e promovendo um processo de cada vez mais retirada de direitos sociais do povo brasileiro. Então, nesse sentido, nesse momento que nós estamos aqui lutando para manter um instrumento importantíssimo da tradição da história brasileira, que é a voz do Brasil, porque a nossa voz chega a todo o povo brasileiro. Um dos instrumentos mais importantes é a própria voz do Brasil, e nós não podemos deixar calar, porque é um instrumento que fala ao povo brasileiro, fala no interior. Já existe esse hábito construído ao longo da história de acompanhamento no trabalho parlamentar, das ações do Executivo, das ações do Judiciário, e é muito importante essa manutenção. Portanto, ao líder do PSDB, que acha que tudo isso é normal, eu digo, preste atenção. Deputado